Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, 54. Mas quando nós pegamos o livro do profeta Isaías, nós pegamos um tempo difícil. É um tempo difícil, um tempo do povo obstinado. O povo de Deus era obstinado, era um povo cabeça dura. Eles queriam fazer do jeitinho deles e ainda tentava dar um jeitinho para que Deus concordasse com a estratégia deles. E aí, Deus, se você volta um pouquinho, você vai ver ali no capítulo 50, o tema do capítulo 50, o pecado de Israel e a obediência do servo. Se você voltar, vai falar um pouco sobre pecado, 48, Israel obstinado. 49, um pouquinho para frente, olha que diferença. Aí, para o obstinado, vem uma palavra sobre a revelação do servo de Deus. Ai, que estranho. Em vez de vir uma palavra extremamente dura, Deus começa a falar para o seu povo coisas que, na verdade, nós também precisamos ouvir. Por que será que nós agimos da maneira que nós agimos? Porque existem coisas dentro da nossa mente, tá certo, irmãos? Os pensamentos conduzem as nossas atitudes. Os pensamentos que são gerados dentro de mim e de você é que conduzem as nossas atitudes. Então, se eu for obstinado, vocês vão saber que eu sou obstinado pelas minhas atitudes e talvez também pelas minhas palavras. E eu gostaria de orar então agora. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus. Segundo a revelação da tua palavra, está dito que a tua palavra não volta para o Senhor vazia, sem antes cumprir tudo aquilo para a qual ela foi destinada. Que esta verdade seja manifesta nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 54. Cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho e rompe em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Aleluia. Irmãos, este texto, ele tem outras mensagens antes, que são mensagens maravilhosas de Deus, mensagens que trazem assim justamente a nova visão. A proposta é uma nova visão. Povo, vocês estão obstinados, vocês estão olhando, querendo fazer as coisas de um determinado jeito, vocês estão colhendo consequências disso, e aí vem o Senhor pelo profeta e diz: olhem desta maneira, porque eu tenho isto para vocês, e não isso que vocês estão acreditando, mas eu tenho este novo para vocês. E ele vem trazendo o novo através da revelação que o profeta ministra sobre o povo naquela época. A palavra de Deus, ela
ela funciona como um colírio, na verdade, né? Porque nós vamos ficando, às vezes, contaminados pelas coisas do dia a dia, pela fragilidade nossa, trazendo insegurança, pela maldade do homem, fazendo com que o nosso coração se endureça e o amor se esfrie. E aí vem a palavra de Deus e diz: olha, isto vai acontecer, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. O que é isso? É um colírio. Olha, não esqueça, continue olhando para a direção certa. Não se atenha a isso. Não se prenda a essas coisas. Não pare no caminho. Continue em frente. Essas coisas já disse que ia acontecer. Então continue em frente. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Isso é maravilhoso. E essa palavra do profeta, falando do futuro glorioso de Sião, que já pregamos muito sobre isso aqui, esta palavra é uma verdade para mim e para você, amém, irmãos? É uma verdade. Olha, alarga o lugar da tua tenda. Está dizendo o quê? De crescimento de vida. A sua família está envolvida nisso, a sua vida pessoal está envolvida nisso. Ah, pastor, mas tem alguma coisa a ver também com dinheiro? Se você está pensando nisso, também tem o sentido de você ter que botar mais colírio aí também. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos só pensando naquilo que é terreno, passageiro, quando Deus está dizendo: olha, estou preparando a sua vida para você passar eternamente comigo. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Nós já temos um futuro preparado, mas nós estamos ainda neste processo. Amém, irmãos? A cidade está preparada, mas eu e você estamos num processo de transformação, e ele está dizendo que neste processo, alargue o lugar da sua tenda. Isso é parte sua, não é Deus. Isso é atitude sua. Você tem que dar passos de fé. Mas eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, né? No sentido espiritual, eu não senti arrepio nenhum, não sei, parece que não tem unção hoje. Ah, a unção está no arrepio? Ah, não sabia disso. O texto bíblico não me fala isso, né? E tantas coisas que às vezes nós criamos ideias pré-concebidas de como Deus vai fazer, e quando Deus, em muitos momentos, Ele não diz como Ele vai fazer. Ele só diz que Ele vai fazer. Isso é fé. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Porque o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Né? Segunda carta de Pedro. Então, Deus está trabalhando na minha fé e na sua fé. Olha aqui. Lá no lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Isso envolve investimento, isso envolve dedicação, isso envolve empenho, isso envolve desgaste, inclusive, né? Ter que colocar as coisas em ordem, ter que modificar algumas coisas que antes estava tudo tranquilo, já está tudo certo. Não, tem que melhorar, tem que ampliar. Estique as cordas, firme as estacas. Né? Por que firmar a estaca? Porque ele está dando uma palavra de crescimento, mas ele não está dizendo que não haverá tentativas de impedimento. Ele não está dizendo que tudo vai correr tranquilo. Ele está dizendo que, independente do que acontecer, vai crescer. Entende isso? Vai crescer. E aí ele prudentemente diz: firme as estacas. Por quê? A coisa mais gostosa é nós vermos a nossa vida crescendo, mas é muito ruim ver caindo. É ou não é? Por isso ele fala: firme estacas. Então, isso faz parte, isso também, e mais uma vez, ele está dizendo que é ele que vai fazer? Não, você. Eu. Ele diz que dá as condições. Está dando as condições, mas quem tem que fazer somos nós, povo de Deus. Irmãos, povo de Deus não é um povo passivo. O povo de Deus é um povo ativo. O evangelho é ativo. O poder de Deus, né, é ativo. É comparado a uma explosão. Se você for na origem da palavra, né, dinamis, né, é uma explosão de força. Se você for na original da palavra, tem esse sentido de explosão,
de um negócio impactante. Então as coisas de Deus, elas são transformadoras. Aonde Deus está, existe transformação. Se Deus está na sua vida, tem que haver transformação na sua vida. Mas muitas vezes nós começamos a achar que tudo é Deus que vai fazer na nossa vida e tiramos a nossa participação da própria transformação da nossa vida. E isso é loucura. Quem pensar nisso é loucura. Não existe transformação na minha vida se eu não me envolver nesta obra, se eu não aceitar, se eu não permitir, se eu não me dispuser à mudança, se eu não me lançar em situações que vão mexer no meu medo, vão mexer nas minhas inseguranças, vão mexer na minha falta de habilidade, eu vou ter que me empenhar em algumas coisas para melhorar. Estão entendendo, irmãos? Agora, eu tenho que lembrar que em tudo isso, eu sou um privilegiado. Por quê? Porque existe uma declaração profética sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus dizendo, eu tenho um futuro glorioso para você. Então, vai nesse empenho, vai nessa certeza, vai nessa fé, porque você vai chegar num futuro glorioso. Amém, irmãos? Não é agora, não está pronto, não está completo, mas se você continua dia após dia, é o dinamismo, né? Todo dia, você está se empenhando, vai acontecer. Por quê? Porque Deus está na sua vida, e Deus está nessa obra, amém? Então, isso aqui é importantíssimo, não impeça, não impeça. Estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas. Irmãos, tem que parar para pensar. Impedimento, não impeça. Ele não está dizendo, cuidado com os impedimentos, ele está dizendo para a pessoa, para a própria pessoa, ei, você mesmo, que eu disse para esticar as cordas, não impeça esse crescimento. Nós temos muitas formas de impedir isso, né? Não é verdade, irmãos? Muitas formas de impedir o crescimento ou impedir aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Se você olhar todas as promessas de Deus, aproximadamente 3.000 promessas. Então todos estão vivendo elas? Não. Deus quer abençoar mais uns e menos outros? Também não. Mas Deus, Ele vai respeitar a decisão de cada um. Se eu quero me envolver com Deus, Ele está totalmente aberto e desejoso disso. Mas se eu quiser manter distância dEle, Ele se entristece e respeita isso. Por quê? Porque você é uma pessoa. Entende isso? Você tem a sua escolha. Então, não impeça, irmãos, nós estamos rodeados de situações e de um contexto de vida que é de impedimento da obra de Deus na nossa vida. Conhecimento humano, muito trabalho, muito desejo de muitas coisas. Quando nós vemos, para resumir, quando nós vemos, o que acontece? Pouco tempo nós temos para Deus durante o dia. Resumindo, é isso. Quando Deus está dizendo, falando um futuro glorioso para nós, como eu posso alcançar lá se eu não caminhar aqui? Estão entendendo? Como eu posso acreditar que ficar aqui eu vou chegar lá? Impossível. Eu não posso pensar isso porque não é verdade. Se eu sonhar com isso, eu vou me frustrar. Mas eu tenho que entender, vou chegar lá. Então eu tenho que começar agora. Entenderam? Os impedimentos. Aí você vai ter que ter escolhas. Isso envolve escolhas. Você quer mais de Deus? Menos do mundo. Você quer mais do mundo? Menos de Deus. Te dei a matemática.
Não tem como misturar. Será que não dá para fazer um bem bolado? Não dá. Quer mais de Deus? Menos do mundo. Quer menos de Deus? Mais do mundo. Não tem como mudar isso. Entende? Agora, o mais de Deus, qual será que é o melhor? Né? Qual será que é o melhor? O que é o mais de Deus? Como é que vai ser essa eternidade? Como é que vai ser a minha vida no meio das circunstâncias do hoje? Paz ou ansiedade? Quem quer mais do mundo, vive na ansiedade. Quem quer mais de Deus, vive na paz. No mundo, pode até ter mais. Mas quem anda com Deus e tem paz com Deus, ele tem paz com muito ou com pouco. Por quê? Porque ele não depende mais das coisas. Ele depende de Deus. Estão entendendo? É outra maneira de ver. Né? A questão da vaidade não tem mais, aí vai sumindo a vaidade, né? Então, um carro tá bom? Tá bom. Enquanto o outro está precisando trocar o carro. Por quê? Porque o vizinho trocou, então ele tem que trocar. Né? Não é assim? Saiu o modelo novo do Onix, do Prisma. Né? Ô Jesus, e agora? Corre na Chevrolet porque está dando 4.000 de desconto para os carros modelo antigo. Né? E daí vai. É uma loucura isso. Eu vou fazer um parênteses aqui. O mundo hoje é assim. Existe uma loucura velada aí, eu vou revelar a loucura. Sabe qual que é? Agradar as pessoas que nós não conhecemos. Todo mundo vive assim hoje. Agradar as pessoas que não conhecemos. Impressionar as pessoas que não conhecemos. Não é meio doido isso? Você trabalhar mais, para ter mais, para comprar mais, para impressionar quem nem te conhece. Para passar numa avenida e a pessoa, olha, que carrão. Quem será aquela pessoa? Está tudo cheio. Né? A gente vê isso. Né? É louco isso. Se desgastando para impressionar quem não tem importância. Mas hoje as pessoas estão vivendo isso. E aqui o Senhor dizendo, olha, eu tenho um futuro glorioso para você. E quando Ele chama para fazer isso, Ele sabe que existe medo dentro de nós. Ele fala, não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Olha, sair do sistema que você está e partir para o meu, eu sei que você tem medo. Eu estou dizendo para você, você não vai ser envergonhado. Não tema o constrangimento. Você não será humilhado. Volta um pouquinho. 52. Palavra de Deus para mim e para você hoje, ó. Desperte. Desperte, ó Sião. Desperta, igreja. Vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Irmãos, isto aqui, muitas vezes, irmãos, nós estamos de que jeito? Nós estamos nos olhando pequenos. Quantas vezes eu ouvi pessoas falar assim, pastor, por que nós que somos povo de Deus, parece que enfrentamos muito mais dificuldade do que as pessoas do mundo? Por que aquelas pessoas estão ricas, milionárias, e esse dinheiro não está na mão da igreja, do povo de Deus? Então, o que a pessoa está avaliando? Ela está avaliando só os pertences da terra. É puramente material. A visão está totalmente materialista. Aí eu falei assim, é verdade. Agora me diz uma coisa, qual é o preço da tua salvação? Quem pode comprar salvação? Quantos camaros tem que se dar para comprar uma salvação? Ele falou assim, o que você tem? Você está perdido? Não. Eu fui achado pelo Senhor. Você está então o quê? Eu sou salvo.
Sabe qual é o preço disso? Sei, pela Bíblia diz que o preço é alto, sangue de Jesus. E eu falei, e é verdade ou não é? Ele é. Então olhe de maneira certa. Você está olhando da maneira errada. Estão entendendo, irmãos? Então aqui, ó, desperte. Irmãos, quem você pensa que você é hoje? Irmãos, nós somos o povo de Deus. Efésios, a carta aos Efésios diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nada te falta, meu irmão. Nada te falta. Ah, mas aí qual é o problema? O problema é que, mas eu não peguei, está faltando. Não, você tem, é direito teu. Deus já prometeu, é direito teu. Mas todas as coisas acontecem no tempo determinado por Deus. Entende isso? Há um tempo para as coisas acontecerem, senão você mesmo não suporta. Você mesmo não suporta. Se eu lá atrás, no primeiro ano da minha fé, né, que eu estava num negócio assim, uma fé explosiva, eu quero ir para o missionário, eu vou largar tudo. Se eu soubesse que eu ia ter que largar família, amigos, para vir para Minas Gerais, eu tinha cascado fora. Por quê? Porque eu não tinha capacidade de suportar e entender o porquê que Deus ia fazer isso na minha vida. Estão entendendo? Então há tempo para as coisas. Agora, peraí, por que você tem que ter o controle de tudo? A gente só quer ter o controle de tudo quando a gente não confia em ninguém. Agora, quando você confia em Deus, você descansa. Você não se preocupa. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Se Ele não quiser revelar, Ele não revela. Não tem problema. Eu sigo Ele e acabou. Por quê? Porque o que já foi revelado é suficiente para eu confiar a minha vida a Ele. Acabou. Entenderam? E aí, ele fala aqui, desperte, desperte, vista-se de força. Irmãos, a igreja tem um poder tremendo, sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre a igreja. A glória do Senhor está sobre a nossa vida. Alô, igreja? Aí fica capengando aquele negócio, aquela sensação. Irmão, toma postura, né? Toma postura, assim, você viu desse mesmo, né? Alinhar a conduta, né? Alinha a conduta, irmão. Toma postura de igreja. De igreja. A gente fica reclamando, não tem que reclamar. O que tem que fazer? Está com problema? Vai orar, vai falar com Deus, junta uns irmãos, vamos orar junto. Está ruim, então junta, minha fé não está bacana, não estou firme. Junta, irmãos, vamos orar. A gente precisa trazer aqui as verdades do Evangelho, Atos dos Apóstolos. A igreja, ela tinha manifestações de Deus, mas por que tinha e hoje não tem como tinha antes? Porque eles acreditavam e eles aplicavam as verdades, as revelações que os apóstolos traziam, eles alinhavam a vida deles baseado naquelas revelações. E hoje nós ouvimos aqui no altar tantas direções para esta igreja, tantas coisas para o povo de Deus, e os irmãos só saem dizendo assim muitas vezes: poxa, a palavra foi bacana. Bacana? Não entendeu nada. Nada, absolutamente nada. Entende isso, irmãos? E aí fica lamentando os problemas do lar, da família. Querido, entra na posição. Olha aqui, desperta. A palavra do Senhor diz que a tua oração tem poder. Então por que você parou de orar? Vai orar, irmão. Para de reclamar, vai orar. E chora na presença de Deus, porque o Senhor recolhe as tuas lágrimas. A palavra de Deus diz que Ele recolhe as suas lágrimas, Ele considera. Então chora na presença dEle, né? E vai, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória na minha causa, Senhor. O mundo tem que ver, olha, essa situação. As pessoas estão acompanhando. Senhor, manifesta o teu poder nessa situação, para que as pessoas possam ver que o Senhor é Deus que anda comigo. A palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos diz que a comunidade tinha temor de chegar perto dos apóstolos. Você imaginou o impacto daqueles homens? Ah, não, mas agora acabou o quê, irmãos? Acabou o quê? A igreja é a igreja. Foi implantada pelo Senhor
para continuar tudo aquilo que ela tem que fazer. O Senhor confiou uma obra à igreja, e isso vai acabar na volta do Senhor, amém? Mas enquanto isso, é para mim e para você. Mas nós estamos o quê? Olha aqui, se vista de força, não é aquela coisa fraca, né? Nossa, eu acho que preciso ir lá orar, né? O povo com medo de orar porque se orar vai acontecer, vai manifestar alguma coisa. Tem que manifestar mesmo, se tem que manifestar e acabar, não é? Mas é aquela coisa, sente enfraquecido. Querido, teu Deus é acima de todo e qualquer Deus, né? Os deuses ditos sobre a terra, o nosso está acima de tudo e de todos. E se ele é o mesmo que o meu, então, querido, não se preocupe com barulho que às vezes acontece em volta, dizendo que vai fazer isso com você ou com aquilo outro. Querido, só vai fazer se Deus permitir. Deus honra aqueles que confiam nele. Entendeu? Então se revista de força. E como é que você... Busque na palavra, coma a palavra, entronize a palavra na sua vida, viva ela, e o poder de Deus vai fluir na sua vida. Lembra daquela mensagem, a mistura explosiva? Palavra de Deus e a obra do Espírito Santo. Na hora que se junta, é a mistura explosiva. Ninguém segura. Aí, ó. Sacuda para longe a sua poeira. Todavia, motivo de choro, de dor, os homens se jogavam, né? Botavam roupa de saco, se jogavam no chão, jogavam terra na cabeça, um sinal de humilhação. Mas, a Cris sabe muito bem disso. Muito tempo que eu falava, eu orava assim. Quando eu via algum problema, alguma obra maligna acontecendo, eu tinha gosto de falar isso. Foi Satanás, eu fui capacho teu. Você já me pisou muito, agora é a minha vez. Eu estou entrando agora. Está entendendo? Tipo assim, ou você se arranca, ou eu vou dar bicuda em você. Entendendo? Por quê? Não pode mais se ver como uma pessoa que está sendo humilhado pelo mundo, querido. Por quê? Porque quando o mundo se levanta contra você, você tem que se alegrar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é a pessoa que é perseguida por causa do meu nome. Porque deste é o reino dos céus. É benção. Está vendo? Então o negativo vira positivo, né? Então isso é maravilhoso. Então levante-se, sacuda a poeira, larga, para com esse negócio dos lamentos e se posicione. Mas pastor, eu me sinto fraco. Eu sei que muitas vezes nós estamos assim, mas é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós, porque nós percebemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, e aí nós corremos para Deus, e Deus quer que a gente fique agarradinho com Ele mesmo, não é? Então é lá o meu lugar, é lá o seu lugar. Então Deus está permitindo, não é para te humilhar, é para que você se sinta forte de verdade, a força que está liberada sobre a igreja, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em você. Ele não pode ficar numa gaveta, nem num armário dentro de você, ele tem que fluir de você. Rios de água viva fluirão do seu interior. Esta é a palavra do Senhor para nós. Entende? Então, livre-se das correntes em seu pescoço. Você sabe o que é corrente no pescoço? Escravo. Só que Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o quê? O Senhor nos libertou, verdadeiramente somos livres. Não aceite, porque isso está quebrado. Mas existe a lembrança, nós sabemos disso, lá no Egito, né? Quando o povo saiu, a escravidão, a marca da escravidão apareceu no deserto. Eles já estavam livres, mas aparecia no deserto, insegurança, não sabia agir, não sabia se posicionar. Por quê? Porque tinha a marca da escravidão. Eles eram mandados o tempo todo.
Isso acontece na minha vida e na sua vida. Julgo sobre a nossa vida muitos anos, sofrimento, muitas coisas que abateram a tua alma, a minha alma. Mas e aí? E aí agora eu tenho que botar os meus olhos na palavra, porque eu preciso mudar a minha visão. Eu preciso mudar a disposição do meu coração. Eu preciso romper essas barreiras, porque eu sinto um negócio que está aqui, mas já caiu. Mas eu sinto, mas já caiu. Mas eu sinto, mas já caiu. Mas aí o que eu faço? Anda para você ver. Não vai te segurar. Mas aí, mas e se segurar? Estou parado. Mas e se segurar? Eu estou parado. Mas e se segurar? Eu estou parado. Anda. Mas e se segurar? Anda. Mas e esse mais, a palavra de Deus diz, né? O que ela diz? Levante-se. Aqui, ó. Levante-se. Livre-se das correntes em seu pescoço. Né? Porque antes, irmãos, eu e você estávamos cativos, mas nós não estamos mais. Não estamos mais. Você tem que olhar no espelho e falar para você primeiro. Depois você tem que olhar para o príncipe deste mundo e dizer, já está quebrado. E não fui eu que quebrei, não. Foi o Senhor que quebrou lá na cruz do Calvário. Eu não pertenço a você, não estou cativo por você. Eu estou livre para viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para ser um instrumento de Deus nessa terra. Eu sou luzeiro de Deus, hoje eu sou agente transformador desta geração. E aí você tem que começar a agir como tal. Por quê? Porque, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você só vai acreditar quando você vê isso se manifestar na sua vida. Do contrário, é palavra. Mas a hora que você agir e acontecer, você vai declarar, esta palavra realmente é uma palavra viva, esta palavra é poderosa, ela está mudando a minha vida. E você precisa ter essa convicção para pregar o evangelho para as pessoas. Vem? Vamos orar? Glória a Deus. Amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, Pai, em oração. Espírito Santo de Deus, Senhor, tantas pessoas aqui têm sede de experiências contigo. Mas Deus, existe muitas vezes um pensamento mentiroso, que é um pensamento de escravidão. Quando, Senhor, as pessoas têm vontade de ter experiências contigo, mas eles não vão na mesma direção, porque não acreditam. Porque, na verdade, a sensação da escravidão ainda é presente. Quando lá no Egito, as pessoas não viam o Senhor presente. Até o ponto deles dizerem que iam buscar, não o Deus deles, mas o Deus dos seus antepassados. Pai, em nome de Jesus, a cruz está vazia por cada um de nós que está aqui. A Tua palavra diz que o Senhor nos chama pelo nosso nome, que o Senhor nos conhece em intimidade, que o Senhor nos chama de menina dos olhos, de propriedade exclusiva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa ideia destrutiva que impede, que acorrenta, Senhor, ela seja quebrada nesta noite em nome de Jesus. Porque a Tua palavra, ela revela. A Tua palavra, ela vem como refrigério. A Tua palavra, em nome de Jesus, ela esmiuça. Em nome de Jesus. Como podemos não desejar palavras que apontam mudanças tão maravilhosas, Pai? Lógico que nós desejamos tudo isso. Mas a Tua palavra nesta noite vem dizendo, Senhor, que existem coisas que nos impedem.
Que é tempo de nós despertarmos para entendermos que nós estamos parados, que nós estamos, Deus, acreditando muito mais em outros pensamentos. Muito mais do que os pensamentos que o Senhor está construindo em nós. Estamos muitas vezes impedindo o Senhor construir esta obra nova e maravilhosa em nós. Porque ficamos presos aos pensamentos antigos. Ficamos presos a ideias antigas, a formas de crescimento que não são de acordo com a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos nos render a Ti, Pai. Espírito de Deus, vai no profundo de cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. Porque muitas vezes nós apresentamos às pessoas a nossa dor. E quando falamos da nossa dor, na verdade estamos acusando o Senhor de ter permitido esta dor. E na verdade o Senhor permitiu mesmo. Muitas das dores que nós temos são consequências das nossas atitudes de estarmos distante de Ti. Outras são as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas nada está fora do controle do Senhor. Mas como o Senhor fez com Jó, como o Senhor fez com José, como o Senhor fez com Davi, como o Senhor fez com Paulo, como o Senhor fez com tantos homens e mulheres registrados na Tua palavra, pessoas que passaram momentos de grande dificuldade, opressão, sofrimento, perseguição, mas o Senhor exaltou cada um deles, cada um que confiou no Senhor. Aquele momento, Deus, quando o Senhor disse para Abraão sacrificar o seu único filho, aquele filho da promessa. Meu Deus, quanta luta poderia existir no interior daquele homem, mas o Senhor não permitiu que ele sacrificasse o seu filho, mas o Senhor lançou uma promessa que nos alcançou. A promessa que o Senhor lançou sobre Abraão alcançou a nossa vida, porque ele foi fiel ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, as promessas que estão relatadas do futuro glorioso de Sião são promessas para a Tua igreja. E as circunstâncias dizem não, mas a Tua palavra diz que o zelo do Senhor cumprirá a Tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, que a partir de hoje comece uma nova visão sobre a nossa vida. A visão do Senhor, a visão do reino do Senhor. Senhor, que opera sobre toda a terra, que está construindo e expandindo, esse reino está crescendo sobre a terra, causando mudanças e transformações, mas que comece em nós, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós presenciarmos uma situação que não tem mais saída, nós possamos olhar para o Senhor e lembrar que não há nada impossível para Ti. E, portanto, a nossa fé não desmorecer, mas a nossa fé crescer e falar: Senhor, que surpresa o Senhor tem reservado para mim aqui, porque o Senhor prometeu que não haveria mais vergonha sobre a minha vida, mas haveria dupla honra. Aleluia! Aleluia! Ele disse: isso é para a tua vida. Isso é para a tua vida. Quando as pessoas dizem que a escassez vem sobre a tua vida, aí você só pode acreditar se Deus falar isso. Mas se o mundo disser isso, você pode simplesmente dar um sorriso, sem rebater nada, né? Aquele sorrisinho, botar o pensamento em Deus e falar assim: Senhor, eu sei em quem eu creio, né? Eu sei em quem eu creio, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. E a minha vida, a minha causa, é uma oportunidade
do Senhor mostrar o que o Senhor pode fazer às pessoas, né? Amém? Vamos dar salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Aleluia.